Vamos lá, pessoal. Segunda aula aqui de JavaScript, né? O objetivo nosso aqui, com certeza, é ajudar vocês, né? Fazer trabalho, a prova, ou os alunos da Estácio em geral, né? Mas os alunos também da internet, todos que me assistem agora. A primeira questão foi aquela que eu resgato os dados do meu formulário e imprimo eles, né? Repare que o movimento de resgate é sempre document get element by ID, o campo que eu quero, o ID que eu quero e vela. Esse é um movimento que eu resgato aqui do formulário, né, dentro das dados. E a saída é, se a variável recebe document.getElementById, a saída é document.getElementById, colocando igual em HTML, quer dizer, mostro no HTML, mostro no div os dados, né? E aí eu boto tudo entre boto a mensagem, boto tudo entre mais, aí ele vai aparecer tanto a mensagem e as variáveis ao lado ali para mim. Isso foi a primeira, no caso, eu coloquei tudo de desenho, no caso, o cliente entra e sai, no caso, e agora eu vou criar aqui, ó, pessoa, vou fazer uma classe dessa classe, né? Eu vou fazer tanto primeira classe e resgatando e validando, né? E aí depois eu vou fazer normal, tá? Pessoa ponto .html, ó. E eu vou botar nome, vou continuar na ideia do nome meio. Então, vou aqui mandar, já estou aqui, ó, já estou aqui. Então, repare que eu estou lá no Desenv, boto code, ponto, ele entra no Visual Studio Code, e estou abrindo esse projeto, eu estava abrindo, tentei abrir duas vezes no Edge, no caso ele está com bloqueador de JavaScript, por isso que não está aparecendo, eu estou abrindo o Chrome, né? Às vezes pode ser isso, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um outro programa aqui, de novo, falando que HTML5, doctype, no caso aqui, ó. Só que esse é o orientado a objeto, em classe. Eu quero trabalhar com classe, né? Classe. Doctype HTML, né? Aí boto lá início e fim do site, bora aqui, minha área de cima, né? Bora, corpo. E red, onde eu vou fazer todo o meu script, né? Onde o professor André explicou isso para vocês, né, no caso. Quem não conhece é um amigo nosso da Estácio. E aí, agora, na sequência, estou falando de um caso HTML e JavaScript. A ideia aqui, né, nesse, é fazer um movimento de resgate. Vou resgatar igualzinho, só que eu vou fazer isso orientado a objeto, né? Então, aonde vai ser, vai ter uma classe, onde vai ter os dados. Então, geralmente, qual é a ideia da classe? A classe é uma representação dos dados que eu vou trabalhar. Então, a classe ela tem um nome, que tende muito a ver com o que eu estou trabalhando. Então, os dados não são nome, voltando, nome, aqui, e e-mail. Então, repete os dados aqui, ó. Input type test, manda digitar, né? Aí já bota eu vou botar o vídeo já lá pro pessoal, né? Já assistindo o primeiro. Minha barra. Tá, essa barriga. Não é obrigatório não, tá? Isso aí, quebra de linha, input type test. Name igual nome, ID, né? Interessa pra gente o quê? Lembra sempre, tá? O ID é o mais importante objeto de trabalho para o JavaScript. Então, vou buscar pelo ID. Claro que dá para buscar também pelo name, mas importante que o ID. Value, aí boto aqui um size, e aí boto lá size 50, né? Então, vai ter um espaço maior para poder digitar. Agora, caixinha maior. É um formulário, bem? É um formulário. Método. Poxa, vou mudar nada. Onde o meu action aqui.
É uma tralha, vou mandar para ninguém, tá? Tralha não anda, não dispara. E é onde eu tenho nome e e-mail. Lembra disso? Boto aqui, boto e-mail. O que é para ficar um abaixo do outro, nome, espaço, e-mail, espaço, né? E o tipo do e-mail, já para validar, inclusive, né? Tu bota e-mail aqui, porque ele já valida, né? Se é um HTML5, logo ele vai validar, né? O formato do e-mail, né? Então vem aqui, boto lá e-mail, e-mail, né? Bom, mudou quase nada do que a gente fez, né? BR aqui, aí bota assim, put, type, é botão, né? Button, gagueja sempre, button, gaguejar é type, agora, button. Qual é o tipo dele, Benin? Ele é um button, né? Porque ele pode ser um cara que envia, né? Ele pode ser um objeto que envia, então ele pode ser submit. Só que ele aqui é apenas um botão, onde ele vai mostrar os dados, O, né? Então, botei aqui O, que é orientado ao objeto. Tá? Então, bota aqui um clique, e aí boto lá, no caso, resgate, boto resgate 2, seja lá, ou recebe, né? Foi um nome diferente. Esse nome aqui é minha função, function, em JavaScript, né? Isso aqui é o que aparece, mostra os dados, ó, né? Então, mesma entrada de dados e a mesma saída de dados. Eu recebo document.getElementById.value, né? E saio um document.getElementById.innerHTML. Então, essa é a saída e value a entrada, onde eu tenho aqui no script, ó, a classe, lembra que é simples, só uma representação de vários dados, ela tem uma classe pessoa, tá vendo? As chaves aqui, início e fim. Deixa eu mudar aqui meu teclado, cada um deles. Minha classe pessoa, show. Onde está aqui a forma de alimentar a classe, eu estou usando o nome mais para frente um pouquinho é chamado de encapsulamento. A forma de encapsular os dados ou proteger os dados quando entrar para a classe, né? Porque quando a classe ela executa, ela vira um objeto. Então, toda vez que eu tenho uma classe onde eu estou representando os dados que eu vou trabalhar, quais são eles, né? Classe pessoa, quais são esses dados que eu vou trabalhar? O nome e e-mail. Aonde eu vou declarar esses dados? Aqui no próprio construtor, né? Dentro, não é onde tu bota o parâmetro, né? Onde tem um parêntese, é embaixo, com this. Quando tu bota this, tu está declarando, tá? Então, onde tu bota assim, construtor, e aí tu tá passando o parâmetro, no caso ali, nome, e tu tá passando ao lado lá o e-mail, né? Então, repara bem aqui os dados que eu tô passando, né? Eu vou resgatar, né? Como, bem? O atributo nome recebe o formulário. O atributo nome, esse campo da classe, tem que receber esse cara aqui, ó. Como é que recebe? Igualzinho o outro. Não tem, vai mudar nada. Então, o que muda, bem? Nada. É mesma história. Document, ponto. Get element by ID. Então, agora o nome da classe, diz nome, recebe document.get element by ID. O nome, ponto, value. Lembra que eu botei parênteses do outro? Esquece. E aí tu vai fazer agora o mesmo padrão, né? Então, o campo da classe, diz e-mail, recebe, mas tu faz aqui, ó, o e-mail. Então, nesse momento, né, se você, né, no caso, aqui não quiser colocar isso aqui, ó, construtor, né, quiser fazer assim, pode. Nesse momento que você digitar na sua classe, quando você rodar ela, né,
Você tem duas formas. Ou você faz assim, vou mostrar. Já está recebendo o nome e o e-mail da classe. E aí você, no caso, aí, imprime no próprio método, né? Então, saída, né? Ah, Belém, como é que eu faço? Boto saída, imprimo? Ah, imprime, bote saída, né? Então, faz uma área aqui de saída. Não esqueça dessa área, div de saída. Essa área aqui, essa marcação, tem embaixo do botão, onde eu tenho, vou digitar o nome, vou digitar o e-mail, olha o espaço do nome, tá 50, olha o espaço do e-mail, aqui eu vou reduzir um pouquinho o nome, deixar um pouquinho maior para o e-mail. Isso tudo, ele vai acontecer no recebe. A classe não está dentro do recebe, a classe está fora, a classe tem que ser de todo mundo, né? Quem quiser usar a classe, pode usar. O recebe está aqui embaixo, ó. Function recebe, tá? A função recebe, ela continua aparecendo, né? Onde aqui no outro programa, o nome da função era resgate, function resgate. Só que nesse momento, o que mudou é que eu estou trabalhando com os dados em orientado a objeto, de forma que esses dados estejam organizados dentro de uma classe. Orientação a objeto, a ideia é organizar. Quando eu tenho muitos valores, né? Nesse caso eu tenho dois campos, não tenho tanta necessidade do O, mas quando eu tiver vários campos, 10 campos, 15 campos, 8 campos, 9 campos, é mais fácil colocar um nome aqui e colocar todos os campos dentro desse construtor aqui. Então isso é entrada. Recebeu esse movimento é entrada. E aí você pode colocar, né, no próprio, como método, o nome é método. Todo programa que tem dentro da classe, com exceção do construtor, que é um inicializador, né, é um método. Eu posso botar aqui, ó, imprime. Tá vendo o nome do método? Imprime, né? O que que ele vai fazer, Belém? Ele vai imprimir, né? Então vai imprimir como? Como a gente já aprendeu no caso, né? Document.getElement by ID, saída, ponto que inner HTML. Esse momento aí é um momento crucial onde vai sair os dados, né? Então, onde eu tenho this.nome, não esqueça, né? Por estar dentro da classe, tem que botar this em tudo. This.nome mais this.e-mail. Então, entrada no construtor, saída no método. Entrada no construtor, saída no método. Mais uma vez, entrada no construtor, saída no método. Entrada no construtor, saída no método. Entrada, estou recebendo os dados da minha classe no construtor. Document.getElement by photo ID, tá vendo? Vocês não me falam nada aqui, ó. Brincadeira. Vem sim falando. Vê, eu estou resgatando os valores, né? E aí eu estou imprimindo lá, ó. Document.getElement by ID, ó, de novo. Estou imprimindo inner HTML, inner fechado HTML caixa alta. Aqui vai aparecer a resposta. Bom, quando eu clico no botão recebe, eu cliquei aqui, aqui ativa. Então ele resgata quando ele roda, no momento que ele transformar classe em objeto, classe vira objeto, né? Então, classe vira objeto. Para quê, Belém? O nome disso é programação orientada à execução de classe, né? O objeto é uma execução da classe. Onde eu venho aqui, ó, bota o nome qualquer, ó, objeto. New, só dá new. Para rodar uma classe, tem que criar espaço para ela. New, pessoa. Aí bota parênteses no final. Então você tem o objeto chamando sua classe. Logo, esse objeto aqui é só você colocar o quê? Para ele rodar, objeto, ponto imprime. Ué, Belém, só isso? Sim. E quando você rodar esse construtor aqui, ó, quando você acabou de rodar o construtor, você alimentou o nome e o e-mail. Quando você chamou aqui o imprime, ele vai imprimir no saída o nome, vírgula, e-mail, tá? Aqui, ó.
Aqui, tá vendo? Aqui será impresso lá no saída, tá? Eu boto mais aqui para juntar a palavra certa, concatenar. Aí eu salvei aqui. No momento que eu tô salvando, tá? Eu vou rodar agora. Tudo bem? Vai vir lá, pessoa. Tá bonito, né? Nome, é. E-mail é Subelense. Botei aqui um 30 e outro 50. Mostrar os dados. Opa, aí manda inspecionar. Vou lá pro console para ver se tem algum erro. Bom, de novo, onde que ele abriu? Olha onde que ele abriu. No Edge. Por isso que ele não foi. Se eu vou abrir, né? Então vou mudar aqui, ó. Deixa eu mudar o default do meu. Depois eu mudo. Default. Pessoa. Vou abrir com o Chrome. Lá de novo. Nome Edson. Edson@gmail. E aí vamos lá, mostrar os dados. Aqui será impresso. Certinho? Tu resgatou no construtor e imprimiu no método. Foi essa a segunda questão da prova. Então, entrada no construtor, saída no imprime. Entrada no construtor, saída no imprime. Como é que eu fiz, Belém? Classe pessoa, o nome qualquer. Classe cliente, classe aluno. Aluno. Se o nome da classe fosse aluno, Belém, eu estaria representando os dados do aluno. A classe representa os dados que estão aqui. Muda o quê? Só muda na hora de rodar. Ó. Em vez de botar aqui pessoa, eu botaria aluno. Então, dentro da classe aluno, tem os dados. E aí, claro, mudaria o nome do arquivo, tá? Então, classe tem dentro dele o cara que alimenta, que inicializa tudo, que resgata os dados pelo construtor, e a saída, que eu imprimo, tá? Então, a função, quando eu clico, eu chamo a função. Essa classe, no caso que está aqui pessoa, né, então, new pessoa, esse é o primeiro momento. Então, toda vez que eu tenho uma classe, ela vira objeto. Para transformar a classe em objeto, tem que criar espaço de memória para ele. Então, espaço de memória, objeto tem o que acontecendo no resultado. Bom, então essa aí é a questão que eu busco os dados pela classe. E obrigado e fique com Deus.